Mega Sena, o que fazer para ganhar. Diferente de tudo que você já viu e ouviu. Esse é o primeiro vídeo, porque para não sair um vídeo muito longo, a gente dividiu esse assunto em 4 vídeos. E esse é o primeiro deles. Para não ficar um vídeo cansativo, a gente espera fazer o vídeo na faixa aí de, no máximo, 20 minutos cada vídeo. Pois bem, pessoal, o título do vídeo chama a atenção, não é mesmo? E você já deve estar imaginando que eu vou mostrar uma fórmula mágica de como ganhar na Mega Sena. Mas não é isso, não é nada disso. E bem que eu poderia encerrar o vídeo aqui mesmo, dizendo simplesmente, não há o que fazer, você tem que contar com a sorte. Mega Sena é muito difícil. Aliás, todo jogo de número de loterias da Caixa é difícil. Mas mesmo que eu diga isso, as pessoas não vão deixar de jogar, pois a tentação é grande. Sendo assim, é melhor mostrar quais são suas chances reais de ganhar os milhões sorteados 2 vezes por semana nessa modalidade de jogo da Caixa. Preciso esclarecer também que não conseguirei dizer tudo isso num único vídeo, porque ele ficaria muito cansativo. E como eu disse ali no começo, eu vou tentar fazer uns 4 vídeos de aproximadamente 20 minutos para poder a gente explicar esse assunto. Esses vídeos eles devem se chamar Mega Sena, o que fazer para ganhar, parte 1, depois Mega Sena, o que fazer para ganhar, parte 2, e assim por diante, até a parte 4. Né? Nós vamos fazer uns 4 vídeos, é importante que você veja até o último vídeo, porque lá no final estão as coisas mais importantes. Aqui também é importante também, mas aqui a gente dá uma introdução e lá na frente é que a gente vai mostrar umas coisas práticas que você pode eventualmente usar nas suas apostas, na escolha de suas dezenas. Para começo de conversa, vejamos suas chances de acertar as 6 dezenas do sorteio com um jogo de apenas 6 dezenas. Para isso, admitiremos a seguinte hipótese. Você escolhe 6 dezenas num jogo de 3,50, isso em janeiro de 2018, e repete esse jogo em todos os sorteios até você acertar. Suas chances serão de 1 em 50 milhões. Então, arredondando, né? Porque o valor real, de fato, é uma chance em 50 milhões, 63.860. Mas nós vamos arredondar para facilitar aqui a nossa explicação. Então, daqui para frente, nós usaremos números arredondados para facilitar o entendimento. Agora, vamos dar um exemplo prático disso. Como os sorteios são realizados 2 vezes por semana, às quartas e aos sábados, nós vamos considerar que ocorrem 104 concursos por ano, que é mais ou menos o que ocorre, o que dá, né? Como o ano tem 52 semanas, então nós vamos fazer mais um arredondamento aqui. Isso aí daria 104 sorteios, mas nós faremos mais um arredondamento para facilitar nossas contas e vamos considerar que são 100 concursos por ano. E segundo a matemática, segundo a probabilidade, você teria a garantia de acertar a Mega Sena em 500 mil anos, que é justamente 50 milhões de possibilidades dividido por 100, que é o total de concursos que você tem por ano. Isso dá 500 mil anos. Então imagina a dificuldade que você tem para ganhar na Mega Sena. Tá? Você joga um cartãozinho lá e de 50 milhões você jogou uma chance e tem lá 49 milhões 999. É muita coisa. E sabe quantas apostas de 3,50 são feitas em média a cada sorteio? 10 milhões. Eu fiz esse levantamento. É uma média, na verdade. Mas em média são 10 milhões de apostas. Não quer dizer necessariamente que são 10 milhões de pessoas, porque tem pessoas que jogam mais de um cartão, ou seja, faz mais de uma aposta. O que se fala é que pelo menos 10 bilhetes, ou o equivalente a 10 bilhetes, 10 volantes de 3,50, eles são jogados toda semana. Né? Então nós estamos falando de aposta, não de volantes. Né? Um volante daquele ali, o cara pode jogar até 15 dezenas, mas nós estamos falando do total de aposta, que gira aí em torno de 10 milhões de apostas. E mesmo assim, já houve atraso de até 10 concursos. A última vez que isso aconteceu foi no concurso 804, quando o único ganhador levou o prêmio de mais de 34 milhões de reais, que em valores atuais seriam de aproximadamente 58 milhões de reais. Com 10 milhões de pessoas apostando em todos os sorteios e o acerto vem a ocorrer 12 sorteios depois, ou seja, com 12 atrasos, imagina o tamanho da dificuldade. E o mais cruel de tudo isso é você ver pessoas postando esquemas milagrosos na internet, vendendo esquemas baratos com garantia de acerto de 5 e 6 dezenas. E muita gente acreditando. São verdadeiros vendedores de ilusão. Isso é que é o fato.
Quando se trata de loteria de números, a única certeza que se tem é o que as probabilidades nos mostram. Essa história de jogar as dezenas que mais foram sorteadas, números que saem juntos mais vezes e outras coisas parecidas, é tudo conversa fiada. Não existe explicação para você dizer que determinados números saem juntos. Então você deve jogar aqueles números ali porque eles saem juntos. Por quê? Os números eles são entidades matemáticas, eles são frios, eles não têm sentimentos. Então por que é que um número vai preferir sair com o outro? Então tudo isso é conversa. Então não existe essa história de tais números saem mais vezes juntos do que o outro e tal. Tudo isso aí é invenção. Só para ilustrar algum desses fatos. Existem desdobramentos e fechamentos lotéricos por aí que eliminam determinadas combinações de dezenas, baseado no fato de que, até o concurso atual, essa combinação de dezena nunca foi sorteada. Muito bem. Então, vamos dar um exemplo. Então, muitas eliminações de combinações são feitas seguindo esse critério. 6 dezenas seguidas, como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e outras combinações e outras coisas mais. E só para lembrar, né, por que a pessoa faz isso? É que a pessoa faz uma pesquisa e verifica que essa combinação de dezenas nunca foi sorteada até hoje. Agora veja uma coisa. Alguém lembra das dezenas sorteadas na Mega Sena da virada? Foram 3, 6, 10, 17, né? 3, 6, 10, 17, 34 e 37. Muito bem. Por que essa combinação foi sorteada? Será que ela já saiu alguma vez antes? Pela lógica desses desdobramentos e fechamentos, se ela nunca saiu antes, ela não deveria ser jogada. Essa tem sido a lógica dos fechamentos lotéricos. E vou revelar um segredo para vocês. Eu conferi isso sim. E essa combinação, que é essa que foi sorteada na Mega da Virada, como eu imaginava, ela nunca foi sorteada antes. E vou mais além. O máximo de acerto dessas combinações em 2.000 concursos foi de 3 acertos. E isso aconteceu apenas 29 vezes em 2.000 concursos. E olha que isso nem prêmio paga. Você só tem prêmio a partir de 4 acertos. E nenhuma quadra teve nessa combinação. Então, por essa lógica que se usa por aí, esse jogo nunca deveria ser jogado. E ele foi o ganhador. Então é por isso que a gente afirma que não faz sentido isso de você dizer que uma dezena que nunca saiu, ela não deve ser jogada. Uma dezena não, uma combinação que nunca saiu, né, aqueles 6 números juntos, ela nunca deve ser jogada. Isso não tem nenhum sentido. E para que não fique dúvida de que eu fiz essa verificação, eu vou listar os 8 primeiros concursos onde houve esse acerto de 3 dezenas com essa combinação. Isso eu estou falando das dezenas sorteadas na Mega da Virada. Se você for no site da Caixa e você localizar os concursos 84, 195, 247, 425, 435, 511, 537 e 566, você vai perceber que das dezenas que foram sorteadas na Mega da Virada, apenas 3 dezenas foram acertadas nesses concursos. E claro, foi um total de 29 concursos em que isso aconteceu. Mas eu citei apenas as 8 primeiras aqui, para quem quiser fazer alguma conferência. Quem quiser conferir, é só pesquisar no site da Caixa pelos números dos concursos que eles têm aí em cima. E você vai conferir isso que eu estou dizendo, confirmar. E por que eu fiz essa verificação? Simplesmente para provar que as chances são as mesmas para qualquer combinação. Ou seja, a combinação 1, 2, 3, 4, 5, 6 tem a mesma probabilidade de ser sorteada que qualquer outra combinação. E isso é óbvio. Se eu tenho 60 bolas lá no Globo, e por que é que outras combinações, outras bolas, têm mais chance de ser sorteadas que essas 6 aqui? Isso não faz sentido. Todas têm a mesma probabilidade de sair. No entanto, não estou dizendo que não se deve jogar com esse desdobramento e fechamento em que se elimina as determinadas combinações. Se jogarmos aleatoriamente, sem nenhum critério, podemos usar qualquer outra forma de jogar. Então, se eu pego lá 6 dezenas e escolho aí aleatoriamente e jogo, por que eu não posso jogar uma combinação? Eu posso, não tem problema. Agora, quando jogamos um cartão com 6 dezenas, estamos apostando em uma combinação e deixando de apostar em 49.999.999 combinações. Isso em números redondos. Então veja, as chances que eu tenho. Eu joguei uma dessas chances e ficaram essas aí.
que eu não joguei. E eu ter que acertar essa daí, isso não é fácil. Nos fechamentos lotéricos, ocorre algo parecido. Você tem 50 milhões de combinações, escolhe algumas poucas para jogar e despreza as demais. Tá, nada demais nisso aí. Do mesmo jeito que eu aqui joguei uma e desprezei 49.999.999, por que eu não posso pegar aí e jogar 50, 100 cartões e desprezar o resto? Posso fazer isso. Não tenho nenhum crime em fazer isso. Mas os fechamentos lotéricos tem lá, de qualquer forma, eles têm umas vantagens. Uma delas é a redução do valor jogado, mas é preciso entender que proporcionalmente suas chances também serão reduzidas. Por quê? Porque o que eu estou eliminando não tem nenhuma garantia de que aquelas ali são menos prováveis de sair. Aquela história de dizer que 6 dezenas seguidas não saem e eu não vou jogar, não tem nada a ver. Aquilo ali está furado. Então, se eu faço um fechamento baseado nesse critério, está furado. Agora, se eu faço um fechamento e decido que aqueles desdobramentos que eu fiz formaram muitas combinações e eu não posso jogar todas, eu vou ter que escolher algumas e eliminar. Só que eu posso escolher de várias formas, inclusive sem critério nenhum. Chego lá dentro, vou escolher essa e essa e deixo as outras sem jogar. Posso fazer isso. Um outro ponto positivo é que o fichamento ele faz jogos combinados e há a possibilidade de você acertar vários prêmios menores quando você joga jogo combinado. Porque, por exemplo, você está perseguindo a cena, então vai ter jogos lá, vai ter uma combinação de cartões, sei lá, 40, 50 cartões, em que você tem 5 números iguais e você está variando ali apenas um número para tentar pegar a cena. Claro que se você acertar a quina ali, você pode acertar várias quinas. Do mesmo modo que você vai ter várias quadras seguidas iguais e você está tentando pegar a quina e pegar a cena. Então, se você acerta uma quadra, você também poderá acertar várias quadras. Isso é um ponto positivo. Mas não que você tenha a certeza que aquelas combinações que você escolheu, ela tem mais chance aí do que as outras. Ocorre que no fechamento são escolhidas determinadas dezenas segundo algum critério, que nós vamos falar depois, fazer alguns comentários, e elas são combinadas a partir daí. Você escolhe aquelas dezenas, escolhe aquele número de dezenas e vai fazer aquelas combinações. Digamos que você escolhe 15 dezenas e vai combiná-las. Dessas combinações, algumas são eliminadas segundo algum critério puramente intuitivo. Tá? Muitas vezes o cara cria lá uma regra própria e acha que aquilo está valendo e elimina, segundo o critério dele. Pode até dar certo algumas coisas, mas não tem nada de técnico, não tem nada de científico nisso aí. Como as combinações improváveis de serem sorteadas, como já mencionei antes, isso não tem nenhum embasamento na matemática ou qualquer técnica que possa garantir isso. Essas combinações aí, improváveis de serem sorteadas, ela não tem nada que garanta, não tem nenhum embasamento matemático ou técnico que diga que isso é verdade. Então, na verdade, essa escolha ela é mais aleatória, é um critério pessoal, um critério puramente intuitivo. Mesmo assim, em muitos casos, são dadas garantias de acerto sob certas condições. O problema é que, em alguns casos, são dadas garantias improváveis. Noutros casos, são impostas condições tão difíceis de acertar quanto acertar as 6 dezenas na Mega Sena. Coisa do tipo, escolha 15 dezenas e se você acertar as 6 dezenas sorteadas dentre as 15 que você escolheu, você terá 100% de garantia de acerto da quina e 80 ou 90% de garantia de acerto de acertar a cena, jogando poucos cartões. Beleza. E isso até é fácil de cumprir. Difícil é você acertar as 6 dezenas dentre as 15 escolhidas. Lembre que se você escolhe 15, ainda ficaram 45 dezenas lá fora. Então você tem que escolher 15 em que as 6 que serão sorteadas devam estar dentro daquelas 15. Olha só a dificuldade. Então isso é fácil? Não é. O desdobramento está errado? Não. Se isso acontecer, de fato, o que ele está dizendo aqui, ele garante. Ele garante. Você vai certamente fazer uma quina, fazer uma cena, se aí acontecer isso que ele está dizendo. O problema é isso acontecer. E é isso que ilude as pessoas. Porque a coisa ela é colocada de uma forma que parece que você vai conseguir. E não é tão simples. Após essas combinações serem feitas, geralmente por programas computacionais,
elimina-se algumas combinações justamente para baratear o jogo. O problema é que combinações eliminar. E aí se usam vários critérios, muitos deles às vezes equivocados. Um dos equívocos é achar que algumas combinações têm maiores probabilidade de serem sorteadas que outras. Mas não existe fundamentação matemática para isso. Veja que nós estamos aqui falando de matemática, de probabilidade, de estatística. Nós não estamos falando de mágica. Então não adianta a gente chegar aqui e dizer que tem um esquema mágico que vai resolver isso, que vai resolver aquilo, que não é assim. Nós estamos falando de matemática. E a única coisa que a gente tem para se apegar, para tentar acertar o jogo da Mega Sena, é se pegar a matemática, não tem outra coisa não. Não adianta você ficar procurando esquemas mágicos que eles não existem. Como existe 60 bolas no globo, todas têm a mesma chance de serem sorteadas. Não há motivo para se achar que algumas bolas têm mais chance de serem sorteadas do que outras. Não há razão para isso. Ressalto aqui que todas as bolas elas têm o mesmo peso e periodicamente elas são aferidas pelo Inmetro. Então não tem porquê uma bola, por ser mais leve ou por ser mais pesada, tem uma preferência de ser sorteada. Claro que há algumas coisas difíceis de explicar, até mesmo pela matemática. Às vezes você tem uma determinada dezena que sai várias vezes durante um determinado período e não há uma explicação matemática para isso. Agora, a gente sabe que depende do período de amostragem. Aquilo pode estar acontecendo durante um período, mas ao longo de um período longo, de uma amostragem maior, aquilo acaba se equilibrando. Tá? Mas num dado momento, aquilo pode estar acontecendo. E aí você pode, naquele momento que aquilo está acontecendo, você seguir aquela tendência e jogar alguma coisa daquelas dezenas que estão saindo com mais frequência. Mas não que matematicamente exista uma explicação para isso. A explicação matemática é que num determinado período de tempo, num determinado período da amostragem, essas dezenas terão que se equilibrar. Isso é o que a matemática garante. Mas os desdobramentos combinam dezenas e quando você acerta algum prêmio de 4 ou 5 dezenas, você acaba acertando mais de uma aposta, o que aumenta o valor a receber. Como eu falei, quando você faz uma combinação de dezenas, quando você faz um fechamento, você acaba repetindo várias quadras, várias quinas, com o intuito de pegar uma cena. E aí, se você acerta uma quadra daquelas, você acaba acertando vários prêmios de uma quadra ou mais de um prêmio de quina e ganha, às vezes, um bom dinheiro. Então, isso acaba sendo uma vantagem. Mas o que não é verdade é que aquelas combinações eliminadas, elas foram eliminadas porque tem um critério que diz que aquelas dezenas não são prováveis de acontecer. Isso não é fato. Outra vantagem do desdobramento é que você pode jogar visando a quina, por exemplo, e não a cena. A quina paga um bom prêmio. Você pode fazer um desdobramento e aí eliminar aqueles jogos onde você está com a probabilidade de acertar, claro, a cena. Claro que isso vale mais para aqueles jogos em que você está jogando com 15 dezenas, por exemplo. Então você pode eliminar algumas combinações e visar apenas a quina. A quina também paga um bom prêmio. Então, isso em termos de desdobramentos e de fechamentos lotéricos, isso é válido. Basicamente, as vantagens do desdobramento elas são essas. Mas você pode também utilizar técnicas para fazer um jogo equilibrado, utilizando as estatísticas e até mesmo a intuição. Fora disso, não tem milagres. Mas se você pode e está disposto a gastar um pouco mais, aí sim, suas chances aumentam. E é sobre isso que nós vamos falar adiante. Então aqui a gente termina esse primeiro vídeo, para ele não ficar muito longo. Aproveite e se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito. E quando o segundo vídeo for publicado, você já será informado, né? Compartilhe também, dê um like, para poder ajudar o canal. Eu vou publicar esse vídeo e talvez daqui a uma semana ou menos de uma semana eu publico o segundo vídeo. E esses vídeos vão ficando mais interessantes. É importante que vocês não percam os próximos vídeos, que eles vão ser mais interessantes. Vou botar muito mais informações. E a gente está fazendo isso em 4 vídeos para poder os vídeos não ficarem longos. Nós vamos encerrar aqui o primeiro vídeo e posteriormente nós faremos o segundo vídeo, até uma série de 4 vídeos que é onde nós vamos explorar esse assunto. Ok? Até o próximo vídeo então.